Trump foi a pior coisa que aconteceu para as criptomoedas? Hoje eu vou falar uma coisa que muita gente no mercado talvez não goste ou mesmo nem saiba. Talvez Trump tenha ajudado sim no preço. Talvez ele tenha ajudado na narrativa. E até mesmo ele pode ter ajudado o mercado a ganhar mais espaço político. Mas tem uma pergunta que quase ninguém faz. E se Donald Trump tivesse sido uma das piores coisas que aconteceram para a credibilidade do mundo cripto? Eu não estou falando de esquerda, direita, ideologia, nada disso. Eu estou falando de incentivo. Eu estou falando de dinheiro, conflito de interesse. Um cara que percebeu que cripto é uma máquina perfeita para transformar hype, acesso e influência em riqueza. E quando você olha tudo junto, WLFi, USD1, Memecoin, mineração, isso aqui começa a aparecer muito menos adoção e muito mais acúmulo de fortuna. Antes da gente começar, já deixa o like e se inscreve no Cripto Rico. Repara numa coisa, não é um projeto, um token, uma brincadeirinha de internet não. A família Trump foi entrando em praticamente todas as frentes mais lucrativas do mercado. Venda de token com a World Liberty Financial, stablecoin com a USD1 do ecossistema WLFi, Memecoin para pegar o varejo e a mineração com American Bitcoin. Então já para por aqui. Isso aqui não é um presidente que gosta de cripto por amor à maravilhosa tecnologia da blockchain. Isso é uma família montando um ecossistema para ganhar dinheiro em cima do mercado enquanto está no centro do poder. E esse é o ponto que muita gente finge que não quer ver. Vamos começar pela WLFi, porque aqui a coisa já fica bem feia. A Reuters reportou que a família Trump e os afiliados passaram a ter direito a 75% da receita líquida, das vendas dos tokens e 60% das receitas operacionais. Olha o absurdo disso. Uma verdadeira estrutura montada para direcionar dinheiro para os donos do projeto. Isso aqui, se não fosse do Trump, já era para ter acabado faz tempo. E não que o projeto esteja indo bem das pernas, né? Como você pode ver, a performance do token é na tela. Mas a WLFi é a máquina onde a captura de valor da família Trump roda as engrenagens. E aí é que vem o ponto que para mim é o mais importante de todos, o USD1. Enquanto todo mundo ficou distraído olhando para Memecoin, o negócio de verdade está aqui. Stablecoin hoje é um dos melhores negócios do mercado cripto e ponto. Captura de liquidez. Vira infraestrutura e corredor de pagamento. Entra no DeFi, encosta no institucional, escala rápido e pode gerar muito dinheiro. Ou seja, Memecoin chama atenção, mas Stablecoin faz fortuna, ou aumenta, como no caso aqui, né? E o que foi que aconteceu? A USD1 foi lançada em março de 2025. Pouco tempo depois, ela foi escolhida para liquidar o investimento de 2 bilhões de dólares da MGX lá em Abu Dhabi, da Binance. Isso é grande pra caramba porque dá para a stablecoin da família Trump duas coisas muito importantes logo de cara: legitimidade e escala. Agora vamos falar da Memecoin do Donald Trump, porque aqui é onde a cara de extração fica escancarada. Segundo reportagens da própria Reuters, entidades ligadas ao token faturaram primeiro quase 100 milhões de dólares em taxas em menos de 2 semanas. E depois disso, o número foi ficando ainda maior. Cerca de 593 mil carteiras teriam perdido quase 3,9 bilhões de dólares, enquanto as entidades ligadas ao token teriam faturado pelo menos 350 milhões de dólares em taxas. Então vamos parar de romantizar essa parada, né? Isso aqui não é comunidade, não é engajamento, muito menos Web3. Isso aqui é basicamente uma população inteira perdendo dinheiro, enquanto o topo da pirâmide fatura muita grana. Se fosse qualquer outro projeto, eu já falei antes, o mercado já estaria chamando pelo nome certo. De golpe, esquema, rug pull, pirâmide, enfim, esse tipo de coisa. Mas, como é do Donald Trump, muita gente prefere fechar os olhos e chamar de marketing. E ainda por cima, bate palma. Sem falar em como travestem a Memecoin como um token de utilidade. Afinal de contas, os top holders, né, aqueles que têm mais tokens Trump, podem ir a jantares com presença do presidente para, quem sabe, tirar uma foto a 30, 40, 50 metros de distância. Agora, meus queridos amigos, vem a parte das coincidências. Eu quero falar isso aqui do jeito certo. Eu não estou falando que tudo aqui é conspiração, não estou falando que eu tenho uma prova definitiva de uma grande operação centralizada. O que eu quero dizer é outra parada. Tem coincidência demais acontecendo perto desse dinheiro. Bora lá. Justin Sun, fundador da Tron, investe pelo menos 75 milhões de dólares no projeto WLFi. Vira advisor do projeto. Depois, coincidentemente, a SEC, a CVM dos Estados Unidos, simplesmente pausa o caso civil que tinha contra ele. E depois também sai um acordo entre as partes para enterrar tudo de vez. Ah, e recentemente ele mesmo reclamou que os tokens dele na WLFi foram congelados, incluídos numa lista bloqueada. Olha só como essa história tá torta. Nem quem entrou pesado, nem quem ajudou lá atrás, nem quem estava no circo
parece que tem segurança real dentro desse ecossistema, a não ser, obviamente, a própria família Trump. Agora, outra coincidência. A USD1 ganhou uma operação gigante de 2 bilhões de dólares lá em Abu Dhabi pela Binance. Lembra que a gente falou dessa história antes? Outra coincidência. Perdão aos fundadores da BitMEX. Depois, perdão ao CZ, o Changpeng Zhao, fundador da Binance. Soma tudo aí nessa equação. Regulação mais amigável, retórica pró-cripto, negócios privados da família crescendo, stablecoin ganhando tração, memecoin monetizando varejo, acesso ao presidente virando utilidade econômica. De novo, se você tratar essas coisas de maneira isolada, cada peça pode sim ter uma explicação, só que juntas elas começam a desenhar um padrão tenebroso. E sabe qual que é o meu ponto central aqui? O Trump pode até mesmo ter ajudado no preço no último ciclo, só que preço a curto prazo não é tudo. O que ele pode ter piorado foi a credibilidade, a imagem e estrutura moral do setor como um todo. Porque as criptos que muita gente defendeu lá atrás sempre eram as criptos da descentralização, da liberdade, da saída do controle, da alternativa ao sistema. Só que o que começa a aparecer aqui? Um sistema onde memecoin vira a verdadeira máquina de extração do varejo, stablecoin vira negócio geopolítico de alta margem, mineração vira peça de posicionamento estratégico e a política é o óleo condutor que faz tudo isso girar. Isso é muito diferente de adoção, né? Parece mais uma elite nova aprendendo a usar a tecnologia mais nova para fazer o mesmo joguinho de sempre. E tem mais uma camada que deixa tudo isso ainda mais incômodo. O Trump não chegou aí do nada. Ele surfou um discurso pró-cripto muito bem calculado. Ele foi na Bitcoin Conference lá em Nashville, em junho de 2024, prometeu uma Bitcoin Stockpile que depois evoluiu para a ideia de uma reserva estratégica que acabou não sendo aquilo que todo mundo pensava. Se vendeu como um cara que ia defender o setor contra o cerco regulatório em Washington. E isso realmente funcionou, né? Porque a indústria cripto virou realmente uma força política real nos Estados Unidos. Super PACs ligados ao setor levantaram mais de 100 milhões de dólares ainda em 2024, uma das maiores mobilizações políticas da história recente do mercado. Até a Coinbase já dizia, em agosto de 24, que a influência política do setor estava crescendo de uma maneira muito clara. Quando o campo democrata, a oposição ao Trump, percebeu o peso desse eleitorado e desse dinheiro, eles tentaram começar a pivotar. Só que aí já era tarde, porque o Trump já tinha tomado posse da narrativa. E isso que é chato, se liga só, porque ele foi eleito embalado, entre outras coisas, por esse discurso pró-cripto. A comunidade, o dinheiro e o lobby do setor, tudo isso virou peça importante do jogo político. E depois de tudo isso, o que a gente viu? WLFI, USD1, memecoin Trump, mineração, acesso, taxas, parceria, captura, coincidências. Então, para mim, o negócio é o seguinte: Trump usou o discurso pró-cripto para ganhar capital político. E depois, com o poder na mão novamente, o ambiente pró-cripto também passou a alimentar os próprios negócios da família. Ou seja, ele uniu o útil ao agradável, foi eleito sob a égide de um discurso cripto e começou então o processo de reacumulação de fortuna se utilizando das ferramentas do mundo cripto. E é por isso que eu volto à tese central desse vídeo. O problema não é Trump ser pró-cripto, longe disso. Isso é até bom pra gente, pra tecnologia. O problema é que ele pode ter transformado as criptomoedas numa das formas mais eficientes de converter apoio político, hype de mercado e influência institucional em fortuna privada. E se isso for verdade, talvez ele tenha ajudado no preço. Só que no final das contas, qual foi o preço para o setor? E é por isso que eu digo que Donald Trump pode ter sido uma das piores coisas que já aconteceram para a credibilidade do setor. Gostou do vídeo? Deixa o like e se você quiser receber mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais!